O título dessa aula 2 já nos lança diretamente ao tema central. Como a observação do céu moldou as primeiras grandes civilizações. Vamos explorar a astronomia não apenas como ciência, mas como uma forma cultural e social. Pense no céu como o primeiro livro de história e ciência da humanidade. Nosso objetivo é traçar essa linha do tempo, desde os monumentos de pedra até os cálculos sofisticados. Preparem-se para uma jornada fascinante que mostra como o passado moldou o nosso entendimento do cosmos. Começamos com a pergunta mais básica: por que o céu sempre nos fascinou tanto? A astronomia é, sem dúvida, a ciência mais antiga, nascida da pura curiosidade e da necessidade prática. O ser humano sempre olhou para cima buscando respostas existenciais. Quem somos e qual é o nosso lugar no universo? Mas a observação do céu não era apenas filosófica, era vital para a sobrevivência. Entender os ciclos celestes significava saber quando plantar, quando colher e como navegar, transformando a observação em conhecimento essencial. Essa busca por ordem no caos celeste é o que impulsionou o desenvolvimento de todas as civilizações que veremos. E a primeira evidência monumental desse esforço está em um lugar surpreendente. Stonehenge é a prova de que o conhecimento astronômico antecede o conhecimento matemático formal. Este movimento de pedras é, na verdade, um calendário incrivelmente preciso. Seu alinhamento perfeito com os solstícios mostra que esses povos dominavam os ciclos solares, usando para marcar o tempo e organizar a vida social. Pense nele como um computador astronômico milenar, capaz de prever eclipses. Stonehenge marca a transição, onde a observação do céu se torna a base para a organização da vida na Terra. Mas para a astronomia se tornar uma ciência sistemática, precisamos de registros escritos. E é para isso que olhamos agora. Deixamos a Europa pré-histórica e viajamos para a Mesopotâmia, o berço da civilização e, crucialmente, da astronomia sistemática. Aqui a observação do céu evoluiu de um registro sazonal para uma ciência quantitativa e preditiva. Os zigurates, aquelas torres monumentais, serviam como plataformas de observação, permitindo que os astrônomos, que eram também sacerdotes, mapeassem o céu com rigor. O impulso para esse rigor vinha da crença de que os movimentos celestes eram presságios divinos. Para prever o futuro era preciso mapear o presente e o passado com precisão matemática. Essa observação, por registro e previsão, nos deixou um legado que usamos todos os dias. O legado babilônico é a fundação de como medimos o tempo e o espaço até hoje. Eles desenvolveram o sistema sexagemal, ou base 60, que é a razão pela qual temos 60 segundos em um minuto e 360 graus em um círculo. Isso é uma herança direta da matemática babilônica. Além disso, eles foram os primeiros a dividir o caminho do Sol em 12 segmentos, criando o zodíaco, um sistema de coordenadas celestes. A chave de tudo isso é o registro. As tábuas de argila, como a Mulapim, preservaram milhões de anos de observação detalhadas, transformando a astronomia em uma ciência de dados. Agora vamos ver como outra grande civilização usou o céu para organizar sua vida em torno de um rio vital. Saímos da Mesopotâmia, onde a astronomia era matemática e sistemática, e vamos ao Egito, onde ela era profundamente prática e religiosa. A astronomia egípcia estava totalmente ligada à religião e ao poder, com os astros sendo vistos como manifestações dos deuses. Os faraós, por exemplo, eram diretamente associados ao deus Sol, Ra, o que dava à observação celeste um peso político enorme. Mas essa visão mitológica não impediu que os egípcios desenvolvessem uma ciência funcional e rigorosa. Eles usaram esse conhecimento para alinhar perfeitamente suas pirâmides e os pontos cardeais, um feito de engenharia que exige precisão astronômica. Essa fusão entre o divino e o prático é o que torna a contribuição egípcia tão fascinante. Vamos ver agora como essa observação celeste se traduziu em algo que usamos todos os dias: o tempo. Continuando no Egito, vemos que a necessidade de organizar a vida social e a agricultura levou a inovações incríveis em cronometria. O legado mais duradouro deles é a divisão do dia em 24 horas,
separando formalmente o dia e a noite em 12 partes cada. Mas o grande triunfo egípcio foi o calendário civil de 365 dias, que era vital para a sobrevivência da civilização. Eles sincronizaram esse calendário com o ciclo anual do Nilo, usando a estrela Sírius como marcador. O nascimento helíaco de Sírius, quando ela aparecia no horizonte antes do Sol, anunciava a chegada iminente da inundação. Esse conhecimento permitiu planejar as 3 estações agrícolas e garantir a colheita. Agora, como eles conseguiam medir o tempo e o espaço com tanta precisão? Eles precisavam de ferramentas. Para alcançar a precisão que vimos, os egípcios desenvolveram instrumentos engenhosos, sendo o merkeh um dos mais importantes. O merkeh era essencialmente um instrumento de observação estelar, que permitia determinar a hora durante a noite e, crucialmente, estabelecer o alinhamento exato com o norte geográfico. Além disso, eles usavam clepsidras, ou relógios de água, para medir o tempo de forma constante, independentemente da luz solar. A prova máxima desse domínio técnico está nas pirâmides de Gizé. Elas estão alinhadas aos pontos cardeais com um erro minúsculo, inferior a 1/10 de grau. Isso demonstra que a astronomia egípcia não era apenas teórica, mas uma ciência aplicada à engenharia de forma magistral. Deixamos o Egito e cruzamos o continente para explorar outra potência astronômica, a China. Chegamos à China Antiga, uma civilização com mais de 4 milênios de observação astronômica contínua. A astronomia chinesa era uma ciência de Estado, com astrônomos imperiais encarregados de registrar e prever eventos celestes para garantir a legitimidade do imperador. Eles têm o primeiro registro conhecido de um eclipse solar, datado de 1216 a.C., gravado em ossos oraculares. O estudo dos cometas era particularmente forte, e eles foram os primeiros a anotar que a cauda de um cometa sempre aponta para longe do Sol. Essa tradição de registro meticuloso e observação detalhada levou a um conhecimento profundo do céu. Esse conhecimento se traduziu em catálogos estelares e sistemas de coordenadas incrivelmente avançados. Vimos que a China tinha uma tradição de observação contínua, mas o que realmente impressiona é a organização e a precisão. Eles não apenas olhavam para o céu, eles o catalogavam de forma monumental. O catálogo chinês tinha 1.464 estrelas, agrupadas em 284 constelações, um nível de organização sem precedentes no mundo antigo. E, mais importante, eles desenvolveram um sistema de coordenadas celeste muito similar ao que usamos hoje, o sistema equatorial. Pensem nisso. Eles se anteciparam ao Ocidente em cerca de 1.500 anos nesse avanço técnico. Essa precisão permitiu que eles diferenciassem claramente os planetas que se movem das estrelas fixas, um feito que exigia observação meticulosa e instrumentos como gnomos e clepsidras. Agora vamos mudar de continente e ver como a Grécia Antiga abordou o cosmos, trocando a observação sistemática pela revolução do pensamento. Enquanto a China se concentrava em catalogar o céu, a Grécia Antiga promovia uma nova forma conceitual, mudando a forma como pensamos sobre o nosso lugar no universo. O grande salto foi a transição da ideia de uma Terra plana para a Terra esférica, proposta por pensadores como Pitágoras e Parmênides. Aristóteles consolidou essa visão, reforçando o famoso sistema geocêntrico, a Terra no centro, cercada por esferas concêntricas. O mais fascinante é que Aristóteles usou evidências observacionais para provar a esfericidade, como a sombra circular da Terra na Lua durante os eclipses. Essa revolução conceitual não estava isolada. Do outro lado do mundo, civilizações como os maias e incas também desenvolviam sistemas astronômicos de precisão impressionante. É crucial reconhecer que a astronomia avançada não era exclusividade do Velho Mundo. As civilizações pré-colombianas alcançaram feitos incríveis, muitas vezes com precisão superior. Os maias, por exemplo, desenvolveram um calendário solar de 365,4 dias, aproximadamente, que é quase perfeito. Esse erro mínimo significa que eles só acumularam um dia de diferença a cada 5.000 anos, um feito de engenharia temporal. Eles usavam observatórios como El Caracol para rastrear Vênus, um astro central para cosmologia e cronologia. Já os incas usavam a astronomia de forma mais integrada ao território,
organizando o espaço sagrado e o calendário ritual através de linhas imaginárias. Os seques, que irradiavam de Cusco. Esses sistemas astronômicos complexos mostram que a busca pelo entendimento do cosmos é uma característica humana universal, e não apenas regional.